Sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pombos e é um prazer estar recebendo você aqui hoje, nessa noite. Irmã, pode soltar o playback já. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Uma passagem bastante conhecida, lá no livro de João, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 5 ao 10. João, capítulo 4, do versículo 5 ao 10. E o tema da mensagem hoje que nós vamos refletir é: esteja satisfeito. Esteja satisfeito. É para esse lugar nessa noite que Deus ele quer nos conduzir. Para esse lugar de satisfação, para esse lugar de plenitude em Cristo. Esteja satisfeito. Você que está nos acompanhando agora pelo nosso canal do YouTube, que a paz do Senhor esteja também na sua casa. Curte essa mensagem, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações para que toda vez você seja avisado quando tiver uma mensagem nova. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam também abençoadas. João, capítulo 4, do versículo 5 ao 10, vai estar aqui na tela, na versão que a gente vai ler. Então, se você tiver sem Bíblia, não tem problema, só acompanha comigo. Diz assim a palavra do Senhor, João 4, a partir do verso 5, diz: Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Versículo 8 diz: Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E o versículo 10, Jesus lhes respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Estas são as palavras da salvação e por elas lhe dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar hoje, nessa noite, na Tua casa. Muito obrigado porque nós sabemos que a Tua palavra jamais volta vazia. E hoje não será diferente, Pai. Nós queremos Te pedir que nessa noite, que toda a distração, que tudo aquilo no nosso coração que está querendo roubar o nosso pensamento daquilo que Teu Espírito Santo já está fazendo nesse lugar, que caia por terra agora, no nome de Jesus. E que cada pessoa aqui hoje, nessa noite, esteja livre para ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz e responder o Teu chamado. Porque onde o Teu Espírito Santo está, ali há vida, há transformação e há renovo, Pai. Então, Senhor, que nessa noite eu não Te atrapalhe em nada, que eu seja apenas um canal para trazer a Tua mensagem para o Teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó rocha minha e Redentor meu, é por isso que eu Te oro e Te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Gente, o tema da mensagem hoje é: esteja satisfeito. E talvez esse seja um dos maiores desafios da nossa fé cristã, é você encontrar esse lugar de plena satisfação que só existe em Jesus. Algo que eu sempre falo é que nós precisamos ter cuidado nos momentos da escassez, da dificuldade, da tempestade e da carência. Por que, pastor, eu preciso ter cuidado com a carência, com a dificuldade? Porque é nesse momento que as nossas escolhas nos levam para longe de Jesus. É no momento de maior dificuldade que nós estamos sujeitos a fazer as piores escolhas. Por isso que eu sempre falo, escute isso: evite tomar decisões importantes no momento de tempestade.
evite tomar decisões importantes em momentos de tempestade. Porque nós somos tendenciosos a fazer as nossas piores escolhas em momento de crise. Você já parou para perceber quando você está estressada, você está brigando com seu marido, com seu pai, com sua mãe? É nesse momento que às vezes você fala coisas que não deveria e depois talvez você se arrepende. Você diz, meu Deus, não era para ter falado isso. Mas é por causa desse momento de tempestade que você fez uma escolha precipitada e isso traz problemas para mim e para você lá na frente. Quando a gente está com a cabeça quente, nós falamos coisas que não deveríamos e depois nós nos arrependemos. E é por isso que nessa noite, Deus ele quer nos conduzir para um lugar de plenitude e satisfação que a gente só encontra nele. Para um lugar que em Jesus a gente esteja plenamente cheio. Porque nós não podemos fazer escolhas quando estamos na escassez. Quando estamos na necessidade. Eu não sei se você já fez isso, mas se fez, não faça mais. Não sei se você já foi fazer feira do mês quando você estava com fome. Quando você está com fome, que você vai para um supermercado, você vai comprar coisas que não deveria. Por quê? Porque a necessidade, a escassez e a falta faz você escolher coisas que você não deveria. E assim é na nossa vida. Assim foi com Esaú. A Bíblia fala que Esaú, ele estava com tanta fome que ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida. A tal ponto que lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 16, Hebreus 12, 16, diz assim: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Isso acontece muito comigo e com você, gente. Com a maioria dos crentes, nós trocamos o lugar de satisfação plena por algo temporário. Esaú trocou algo que era eterno por algo que era passageiro. Como é que eu faço isso, pastor? Quando é que acontece na minha vida? Quando você troca o seu lugar de chamado de filho e filha de Deus por talvez uma festa, por talvez um momento de prazer no sexo com alguém que você não deveria. Você troca um relacionamento com a sua esposa, com seu marido, com um caso extraconjugal, trocando algo que é eterno por algo que é passageiro. Foi isso que aconteceu com Esaú. A Bíblia fala que ele só trocou a sua primogenitura por um prato de comida, mas a Bíblia chama ele de imoral e profano. Assim é na nossa vida quando a gente tem trocado coisas que Deus está nos chamando para fazer por momentos de prazer. Deus deseja levar a nossa igreja, Deus deseja levar a igreja de Cristo como um todo para um lugar de plena satisfação nele. Deus deseja que em Jesus você esteja tão realizada, tão plena, tão cheia, que não cabe mais coisas vazias na sua vida. A gente sempre fala, antes de você se relacionar com alguém, você precisa estar cheia e plena em Jesus. Porque o relacionamento não é para tapar um buraco que existe no seu coração. Não. Você precisa estar plena e satisfeita. Porque é só quando a gente está assim que a gente consegue descansar, gente. Salmos 23, o versículo 1 e 2. Salmos 23, versículo 1 e 2 diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Não sei se você sabe, mas a ovelha, assim como alguns outros animais, ela só consegue descansar se ela estiver satisfeita. O que a Bíblia está dizendo é que
Quando Deus se torna o nosso pastor, você não vai sentir falta de nada, porque você vai estar completa, satisfeita, plena nele, e é por isso que você pode repousar, descansar em pastos verdejantes. É para esse lugar de entendimento que Jesus está querendo nos conduzir, para um lugar que você não vai sentir mais falta de nada, mesmo na escassez, gente. Porque a Bíblia está dizendo, se Jesus se tornar o seu pastor, você não vai ter falta de nada. Mas pastor, eu estou precisando de alguma coisa. Se você não tem hoje, é porque você não precisa para agora. Ah, mas eu não tenho um relacionamento. É porque você não precisa de um relacionamento agora. Porque eu estou sem emprego. Deus está cuidando do seu coração antes de te dar um emprego. Porque bênção antes do tempo se torna maldição. E se Ele te der algum emprego, talvez você vai abandonar Ele. Se Ele te der um relacionamento, talvez você vai abandonar Ele. Então Ele quer primeiro que você encontre esse lugar de satisfação nele, para que aí Ele possa colocar alguma coisa na sua mão. Para que aí Ele possa dar alguma coisa para você. Escute isso. Eu até postei ontem. A satisfação nos leva para um lugar de descanso em Deus. A satisfação nos leva para esse lugar de descanso em Deus. Porque a falta de satisfação gera carência. E essa carência faz com que eu e você acesse coisas que não deveria. A carência faz você se relacionar com quem você não deveria. E é por isso que nós precisamos estar satisfeitos em Jesus. O que eu acho interessante é que a nossa vida espiritual, ela só vai começar a ser relevante quando você encontrar em Jesus esse lugar de satisfação. Enquanto você não encontrar em Jesus esse lugar que vai completar você, a sua vida não vai conseguir influenciar pessoas. O que eu acho interessante nessa passagem da mulher samaritana, ela fala também sobre adoração, mas ela fala também sobre satisfação. Não sei se você já parou para perceber, mas o versículo começa com Jesus e os discípulos chegando a uma cidade, Samaria, chamada Sicar. E a Bíblia fala que os discípulos foram comprar comida, porque eles precisavam satisfazer uma necessidade básica deles, que era comida. A Bíblia fala que essa mulher foi até o poço pegar água, porque ela queria satisfazer uma necessidade fisiológica dela. Mas o interessante quando a gente olha para essa passagem é o poder de uma pessoa que está satisfeita em Jesus. Porque a Bíblia mostra que nessa conversa dessa mulher com Jesus, ela encontra um lugar de satisfação tão grande. Ela encontra um lugar de uma água viva que jamais vai acabar, que ela vai embora para a cidade e ela nem leva água. A Bíblia fala que ela abandonou os cântaros dela. Ela encontrou satisfação em Jesus. Ela falou, eu encontrei o que eu precisava. Eu encontrei o que faltava para a minha vida. E não é mais isso que vai me satisfazer. Jesus já é suficiente para mim. E o interessante é que os 12 apóstolos foram para a cidade e provavelmente eles voltaram com 13 quentinhas. As dele e a de Jesus, para satisfazer uma necessidade temporária. Mas aquela mulher que estava satisfeita, ela foi para a cidade e a Bíblia fala e diz que ela voltou com toda a cidade para conhecer Jesus. Você percebe a diferença de uma pessoa satisfeita, aquela pessoa que encontrou satisfação em Jesus, o quanto ela influencia as pessoas? Você já parou para pensar como a sua vida seria diferente se você fosse plena e satisfeita com Jesus? Como as pessoas na escola, no trabalho, na faculdade olhariam para vocês e também sentiriam vontade de conhecer isso que você conheceu? Foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela fez, esse cara é tão suficiente para mim, que eu não estou mais à procura de água, eu não estou mais à procura de relacionamentos, porque Jesus fala que ela teve 5 casamentos e o que ela estava não era casamento. Então ela fez, eu não preciso mais dessas coisas, eu preciso de Jesus.
E é isso que eu e você, nós precisamos entender. Deus quer nos levar para esse lugar de satisfação, para que a nossa vida comece a influenciar pessoas. Então, pastor, o que é que nós precisamos fazer para viver uma vida satisfeita em Cristo? Em primeiro lugar, entenda o seu propósito. Entenda o seu propósito. João 4, do versículo 31 ao 34, que a gente leu, diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, com Jesus: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Eles estavam pensando que a necessidade de Jesus era apenas de um alimento, de satisfazer apenas algo temporário. E Jesus responde para ele. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Veja que coisa maravilhosa. Veja como Jesus ele consegue encontrar esse lugar de satisfação quando ele entende qual é o seu propósito e qual é o seu chamado. Jesus estava dizendo que eu sei para que eu vim e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é levar satisfação para as outras pessoas. Porque Jesus entendia que no momento certo que ele estivesse precisando de alimento, o Pai ia prover. É por isso que ele fala que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, nem com o que comer, nem com o que beber, nem com o que vestir. Jesus estava no deserto, gente, 40 dias sem comer. E aí Satanás vai e oferece pão para ele, para matar aquela necessidade temporária dele. E a Bíblia fala que Jesus estava com fome. 40 dias sem comer, a pessoa fica com muita fome. Mas Jesus, ele sabia que a satisfação plena dele só era em Cristo. Tanto que quando o Satanás atenta Jesus 3 vezes que vai embora, a Bíblia fala que os anjos vieram e trouxeram suprimentos e tiraram Jesus daquela provação. No momento certo, Jesus foi alimentado, porque ele sabia que o Pai cuida dele. E é essa plena convicção que nós precisamos ter na nossa vida. Jesus, ele sabia que a vida dele não era para agradar pessoas. E tem tanta gente que vive para agradar as pessoas. Talvez as suas postagens no seu Instagram é para você agradar alguém. É para você mostrar para alguém. Talvez o seu devocional que você posta quando você está fazendo é para mostrar para as pessoas: eu estou fazendo, hein? Eu estou cumprindo minha meta. Não estou dizendo que é errado postar o seu devocional, não. Você pode influenciar pessoas a isso. Mas eu quero que você entenda a motivação do seu coração. Porque talvez a sua motivação é só para agradar alguém. É só para conquistar talvez aquela menina que você está querendo namorar. Você vai começar a ler a Bíblia e tirar foto. Olha, estou lendo a Bíblia, estou virando crente. E ela fala: eita, agora eu vou namorar com ele. Ó, virou crente. Será que não é isso que você está querendo fazer? Mas Jesus, lá em João 6:38, João 6:38, ele diz assim: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus estava dizendo: olha, eu não vim aqui só para fazer minha vontade, não. Eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Porque se você viver para agradar pessoas, você vai desagradar a Deus. Se você viver para satisfazer o ego das pessoas, você vai se afastar de Deus. Você foi criado e criada com um propósito específico. Eu sempre falo, tudo que foi criado por um propósito. Nada existe por acaso. Por mais que a sua vida possa estar desajustada hoje, nessa noite, por mais que você possa falar: Deus, a minha vida está tão bagunçada, está tudo dando tão errado, que eu acho que eu sou um erro. Só pode ser. Não tem como
Essa família que eu moro não tem como. Esse bairro que eu moro não tem como. Mas entenda, tudo que existe por um propósito. E é por isso que você só vai encontrar satisfação quando você entender o seu propósito. Porque se foi Deus que te criou, você só vai encontrar o seu propósito em Deus. Você não vai encontrar o seu propósito de vida em outro lugar. E a Bíblia fala que você foi criado e criada para se relacionar com o Pai. Você foi criada para servir. E quando você está longe do seu propósito, você vive uma vida ansiosa. Você vive uma vida afastada daquilo que Deus quer. Quem aqui já brincou quando era criança ou até depois de adulta? Aquela brincadeira de quente e frio. Tá quente e tá frio. Quem já brincou? Tem muita gente teve infância aí. Essa brincadeira é muito engraçada porque a pessoa começa, tá quente, tá frio, eita, ficou gelado, foi-se embora. Aí você já começa a ir pro outro lado, tá quente, tá chegando, tá pegando fogo. É isso Deus falando para mim e para você. Quando você começa a se relacionar com Deus, quando você começa a servir, quando você começa a entender o seu propósito, Deus está dizendo, ei, tá quente, tá ficando quente, isso, continua caminhando, continua me buscando, continua entendendo que você nasceu para servir, para amar, para cuidar das pessoas. E a sua vida, ela começa a fazer sentido. A sua vida começa a ser completa. Aquilo que você fazia antes, que nada completava, você vivia a sua vida, existia um vazio no seu coração e você não entendia o que era. É porque você estava afastada do seu propósito. Mas quando você volta a caminhar, quando você volta a servir, quando você volta a entender, as coisas começam a se encaixar e você começa a ficar plena e satisfeita. Quando você começa a ser movida, não mais por necessidade, não mais por carência, mas você começa a se mover por propósito. Você começa a se mover por aquilo que Deus quer para você. E é só assim que eu e você vai conseguir viver essa vida plena. Quando você entender o seu propósito. Segundo lugar, para que você viva uma vida plena de satisfação em Cristo, confie na vontade de Deus. Filipenses 4, 12 e 13. Filipenses 4, 12 e 13 diz assim: eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter com fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o versículo 13, que é a chave, diz: tudo posso naquele que me fortalece. E esse é um dos nossos maiores desafios. É confiar plenamente em Deus. Confiar plenamente em Deus, principalmente quando tudo está dando errado. Porque confiar quando tudo dá certo é muito fácil, gente. Era isso que Paulo estava falando e nos ensinando. Paulo estava dizendo: eu confio em Deus plenamente. Não só quando tudo está dando bem, não só quando eu tenho em abundância, não só quando eu tenho em fartura. Eu continuo confiando em Deus quando as coisas começam a dar errada. Eu continuo confiando em Deus quando eu começo a passar por um momento de escassez, de dificuldade. E é por isso que nada parava Paulo, porque ele encontrou esse lugar de satisfação em Deus. É por isso que nada parava os discípulos, os apóstolos, porque eles encontraram um lugar de satisfação em Deus. Então, quando as pessoas tentavam matar, agredir, eles não tinham medo, porque o lugar de satisfação dele era em Jesus. Quando chegam para Pedro e Tiago e falam: olha, para de falar de Jesus, senão vocês vão morrer. Pedro fala: julgai vós se é mais justo ouvir vocês ou ouvir a voz de Deus. Pedro estava dizendo: olha, pode descer lenha, pode descer o sarrafo na gente, que a gente não vai parar de falar de Jesus. E a Bíblia fala que eles apanharam e foram soltos. E quando eles foram soltos, eles saíram glorificando a Deus
porque eles puderam apanhar por causa de Jesus. Você tem noção do que é esse lugar de tanta satisfação que você fica feliz em até apanhar por Jesus? É por isso que Paulo não tinha medo de morrer, porque ele encontrava satisfação em tudo. Ah, vocês querem me prender? Que bom, eu vou começar a pregar para os presos. Ah, vai bater em mim, não tem problema não, vai servir de testemunho. Vai me matar? É bom também, porque eu vou estar perto de Jesus. Lugar de satisfação. É para esse lugar que Deus quer nos levar. Nós precisamos aprender e aplicar isso na nossa vida. Porque a necessidade faz com que a gente não só não confie em Deus, mas que a gente queira começar a fazer as coisas do nosso próprio jeito. Quando a gente não confia em Deus, você começa a querer agir sozinho. Quando a gente fala de ter prazer em Jesus, você começa a achar, eu não vou ter prazer só em Deus. E você começa a buscar em outras coisas prazeres. Porque você não confia em Deus. Por você não acreditar que você pode ter um relacionamento abençoado, um relacionamento segundo o padrão que a Bíblia coloca, você começa a escolher segundo os seus padrões. Você começa a escolher segundo as suas vontades. E é no meio das suas maiores crises, quando você está enfrentando, nós precisamos entender, Ele não perdeu o controle da sua vida. Deus, Ele não perdeu o controle da nossa vida. E é por isso que nós podemos confiar nele. É por isso que nós precisamos depositar a nossa vida na mão dele e deixar Ele conduzir eu e você para um lugar de pastos verdejantes, para um lugar de descanso, para um lugar que você pode repousar. E isso só vai acontecer quando você encontrar esse lugar de satisfação em Cristo. Quando você entender qual é o seu propósito de vida. Quando você começar a confiar na vontade de Deus. E terceiro e último lugar, se você quiser viver uma vida de plena satisfação, seja íntimo do seu Pai. Seja íntimo do seu Pai. João 17, 21. João 17, 21 diz assim: para que todos sejam um, Pai, como Tu está em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Jesus está falando que Ele tem um nível de intimidade com o Pai tão grande, que eles são a mesma pessoa. Que eles se tornaram apenas uma pessoa, porque eles têm intimidade. E talvez você é íntimo de alguma pessoa tão próxima, talvez de uma amiga, de um pai, do seu marido, da sua esposa, que apenas com o olhar, você sabe o que a pessoa está falando sem dizer uma palavra. Quando ela olha para você, não falou nada, você já sei o que é. Porque você é tão íntima daquela pessoa, que você consegue perceber alguns detalhes. O marido e a mulher, o relacionamento é um nível de intimidade tão profundo que através de uma mensagem de WhatsApp você sabe se a outra pessoa está chateada ou não está. Com apenas um desenho você sabe se a pessoa está com raiva de você ou não está. É para esse lugar, é para esse nível de intimidade que nós precisamos ter na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. O relacionamento de Jesus era tão íntimo com Deus, que lá em João 5,19, Jesus diz assim: e Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Jesus era tão íntimo de Deus que ele faz: olha, eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço aquilo que vejo o Pai fazendo. Era uma intimidade tão profunda que ele conhecia a vontade de Deus para a vida dele.
É para esse lugar que nós precisamos entrar nessa noite. Mesmo que não aconteça aquilo que você planejou ou desejou, você não precisa ficar preocupado, porque você está satisfeito, porque sabe que o Pai sabe o que é melhor para você. Então, quando aquele relacionamento não dá certo, você diz: glória a Deus, porque Deus sabe o que é melhor. Talvez aquela oportunidade que não aconteceu, que você tanto queria, você consegue descansar, porque você sabe o que o seu Pai quer para você. Você sabe que o Pai sabe o que é melhor para você. É esse lugar que Deus precisa nos levar nessa noite. Esse lugar de entendimento, de plena satisfação. Gente, tem uma parábola que Jesus conta, que é a parábola do filho pródigo. E você deve conhecer. O problema daqueles dois filhos, o mais novo e o mais velho, é porque eles não tinham satisfação no pai. O filho mais novo diz: olha, eu quero minha herança e quero ir embora, porque eu só vou ter minha satisfação quando eu for para a festa, para a curtição, quando eu for gastar a minha vida aonde eu quiser. E ele vai embora. E quando acaba tudo, ele percebe que ele sempre teve tudo e não deu valor. Ele sempre tinha tudo, ele tinha um pai, mas ele não valorizou o que ele tinha. E a Bíblia fala que depois ele volta e encontra esse lugar de satisfação. O filho mais velho que fica em casa, ele não tinha encontrado um lugar de satisfação no pai, porque a preocupação dele era com o dinheiro, era com a parte dele na herança. E quando o pai chega para ele e fala com ele: filho, tudo que é meu é teu, você sempre teve tudo. Mas ele não encontrava esse lugar de satisfação, porque ele se via como um funcionário, não como um filho. Os dois filhos sempre teve tudo. Sempre teve o pai. Sempre teve a presença de Deus. Eu e você, nós temos tudo. Nós temos a presença do nosso Pai. Então não deixe que as necessidades conduzam você a escolhas que você não deveria fazer. Não deixe que a escassez e a carência faça com que você tome atitudes e decisões que você não deveria tomar. Não deixe que a dificuldade faça com que você perca o seu propósito. Entenda, Jesus é suficiente para tudo. Jesus, ele é suficiente para tudo que precisamos. E nós só vamos encontrar esse lugar de satisfação quando você entender o seu propósito, quando você confiar na vontade de Deus e quando você tiver intimidade com o seu Pai. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Louvor, pode vir. Deus, nessa noite, Ele está nos convidando, porque o nosso Pai, Ele convida. Nosso Pai é um Pai generoso, nosso Pai é um Pai amoroso. Ele nos convida para esse lugar de intimidade, de comunhão. Ele nos convida para esse lugar de satisfação. Talvez você está aqui hoje, nessa noite, e você não conseguiu encontrar esse lugar ainda. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda é movido e movida pelas necessidades. Você é movido e movida por impulso. Você é levado a fazer escolhas que você não deveria, só porque você está passando pelo momento de escassez. Só porque você está passando por um momento de carência. Mas Deus, Ele está nos convidando nessa noite para não continuar sendo assim mais. Para que você possa acessar esse lugar de satisfação plena em Cristo. Esse lugar de comunhão. Eu queria convidar a você fechar seus olhos. Pode apagar a luz. Deus está nos convidando para esse lugar, assim como essa mulher
Essa mulher samaritana, ela